pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso queridíssimo Castelo de Areia, o podcast que constrói e reconstrói a saúde do seu filho. Lembra que a gente está aqui para tornar a maternidade, a paternidade muito mais leve, mais descomplicada, sempre baseado em evidência científica e não nos achismos. Eu sou a doutora B, pediatra, e estou aqui com a minha dupla de sempre, doutora Jéssica Pinha. Dupla dinâmica. Exatamente. E eu sou a doutora Jéssica Pinha, pediatra, e hoje a gente está aqui com um tema super polêmico. A gente vai falar o que todo mundo quer ouvir. Vamos quebrar vários tabus, desmistificar várias informações que ao longo da sua vida você recebeu errado, porque hoje nós estamos com a doutora Raíssa Matola, nossa alergo-imuno. Seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Uma honra estar aqui. Demorou, mas saiu. Demorou, mas saiu. Gente, eu acho que as pessoas que estão escutando podem falar assim, gente, o que é alergo-imuno? Calma que a gente vai falar ao longo desse podcast, né, Rá? A importância dessa especialidade pro pediatra e pros pais, né? Como isso, de fato, muda a vida da família e da criança. Com certeza. Eu sou alergista e imunologista, então a gente cuida, né, das alergias respiratórias, dermatológicas e também da parte de imunidade. Perfeito, Rá. A Raíssa também atende adultos. Sim, olha só. Ela atende crianças, adultos. Entra a família toda, gente. Vai todo mundo com. É sobre isso. E eu acho que a gente podia começar aqui, né, o nosso podcast, gente, falando sobre as famosas ITs, né, Rá? Então, principalmente agora a gente mora no Rio de Janeiro, então estamos vivendo o outono, daqui a pouco o inverno, e aí começa mais ainda, né? Rinite, sinusite, bronquite, e aí? O que a gente faz? O que é isso tudo? Se de fato existem esses nomes, se não existem. Então, eu acho que a gente podia falar um pouco agora sobre o ambiente. O que vocês acham? Conta então tudo pra gente, Raíssa, porque eu não aguento com mais. certeza. Vamos começar. Primeiro, a gente precisa entender que não é normal uma pessoa espirrar todos os dias, ter coriza todos os dias, nariz entupido. O alérgico, a pessoa que é atópica, né, que ela é alérgica, ela tem a tendência a achar que eu sou assim e é o meu normal. Não, eu não sou gente. normal, é isso? Exato. Isso não é normal. Nossa, não perfeito, é normal. Rá. Eu tô péssima Então, agora, eu achei que eu era normal. Assim, chega o outono e é aquilo. Minha criança, meu filho tá sempre gripado, tá o mês Sempre inteiro com o nariz gripado. escorrendo. Exatamente. E isso influencia, gente, até assim no sono da criança, Qualidade na liberação de vida. hormônios do crescimento. É assim, é uma certeza. cascata, então isso é essencial, sabe? Não se acostumem com isso, né? Exatamente. Eu vivo recebendo várias mensagens. Meu filho já tá 2 semanas com sintomas. Gente, isso não é normal, vamos tratar. Isso. Vai no alergo, deixa eu te ajudar com o pontapé inicial. Mas tem coisas que sozinho no consultório a gente não consegue. A gente precisa do especialista, né? Então, a rinite alérgica realmente é, assim, o top 10, né, das queixas respiratórias. E a rinite alérgica nada mais é do que uma sensibilização da mucosa para os aeroalérgenos, que são a poeira, né, que está incluído os ácaros. Famosos ácaros, né, gente? Famosos, aquelas casas mais úmidas. Sempre a gente tem esses relatos, com certeza. Travesseiro, no colchão, bichinho de pelúcia, tapete, cortina, né? Um controle do ambiente com uma redução do acúmulo de ácaro é o mais importante na rinite. Então, trocar o travesseiro é muito importante. Muito importante. E nada de bichinho de pelúcia pra quem já tem tendência, né? Apesar de bichinho de pelúcia ser totalmente associado à pediatria, né, gente? Temos que tomar cuidado. Né? Não dá pra o quarto da criança, né, ter muito bichinho de pelúcia, tapete, cortina, tudo que vai acumular ali muita poeira. Não é um ambiente favorável para um alérgico. Isso. Porque ele já tem uma mucosa sensibilizada para esses alérgenos. Muita gente me pergunta: mas é normal ter alergia à poeira, não é? Eu falo, não, gente, não é normal. A pessoa tem que ter uma normal. sensibilização, né? Exatamente. Meu Então, mundo caiu agora. Não é normal. Todo mundo tem alergia a poeira, ácaro? Não. Claro que uma pessoa não alérgica entrou num ambiente com muita poeira, ela vai dar 2, 3 espirros mas e acabou. Não vai despertar toda aquela sintomatologia, né, da criança, do indivíduo, né? Exatamente. Mas você dá 20 espirros de manhã não é normal? Não é normal. Então eu não sou normal. Não é normal, Jéssica. Vamos conversar eu não sobre sou isso normal. depois. Eu vou ter que marcar uma consulta. Eu acho que vale aqui. Eu vou até puxar um gancho que não tem nada a ver com o nosso roteiro, mas uma coisa que a gente recebe muito, né? Eu acho que o ambiente não tá legal, meu filho tem muita rinite, vou ligar o umidificador.
E aí, E gente, aí? Então, sobre tem o outra. umidificador, o que nós Isso vamos falar para o público? Pois é, isso é um ponto, assim, discutível. Porque, Uhum. claro que se a umidade estiver muito baixa, Uhum. ele até vai ajudar a umidificar, né, o ar, as vias aéreas. Agora, principalmente aqui na região que a gente está, que já é um lugar muito úmido. O umidificador, ele vai propiciar aquele local, ao ambiente, a ficar mais úmido, a acumular mais mofo. Total. Então, assim, Então, gente, tem que ter vamos muito aqui, ó. cuidado Olha com que o umidificador. importante. O umidificador não é aquela coisa que Não é todo mundo vida. vai ligar em casa Que tem e que ter em todo que lugar. ter. Porque, na verdade, às vezes pode fazer o efeito contrário, entre aspas, do que o que a gente quer. E aí ajuda, então, a proliferar todas essas fungo, ácaro, enfim, né? Então, importantíssimo, né? Mais um mito aí quebrado. Quebrado. Exatamente. Esterilé funciona? Meus pacientes ficam, eu comprei um esterilé, agora Então. vai parar de espirrar. Não vai, gente. Assim, Eu não não sei existe realmente. fórmula mágica para alergia. E o mais importante é que também não existe uma cura total, existe um controle. Então, por isso que é muito importante você acompanhar a sua alergia com o especialista e não achar que isso é seu, é inato, seu. Eu Que é sou normal, assim né? e vou viver assim. Não é normal. Então, o Steriler, que você estava me perguntando. Para um ambiente muito pequeno, ele até vai ajudar no controle ali com os ácaros, mas não vai ser o mais importante. Controle do ambiente. Mais importante é não deixar um ambiente propício para o ácaro, que é tudo aquilo que a gente já falou. Tapete, cortina, tudo que pode acumular poeira, você tem que tirar. Evitar Cheiro varrer forte, a né? casa também, Cheiro né, gente? forte. Preferencialmente pano Exatamente. úmido. Levantar poeira, né? Porque a Isso. pessoa também fica naquela neuro de vou deixar tudo absolutamente limpo e aí entra no quarto do alérgico e passa vassoura Isso. e aí limpa, levanta, e né? só tá jogando a poeira dispersando. Ah, eu tenho uma Exatamente. pergunta depois pra você, Então, Raíssa. assim, até o jeito de fazer a limpeza do alérgico é diferente. Então, o mais recomendado é o quê? Aspirar a Isso aí. poeira e não varrer para você não dispersá-la para o Isso. ar. Pano úmido úmido. direto, pano com Isso. álcool, então... Sem cheiro, sem aqueles produtos Sem gostosos, cheiro, né? De casa mesmo, mas é isso, né? Pano com álcool, então é Exatamente. importante. Esses cuidados são essenciais. E acho que também, Rá, vale o ambiente mais ventilado, né? De chegar de manhã, assim, Deixar abrir o aberta a ambiente, janela, arejado. Bater o sol, Bater o tudo sol. isso. Sabe uma coisa importante que a gente não falou? Trocar o filtro do ar-condicionado, Muito. limpar o filtro do ar-condicionado, Pelo né? menos a cada 15 dias. E uma dúvida que sempre aparece: o que é melhor, ventilador ou ar-condicionado? Gente, estando com o filtro limpo, pelo menos a cada 15 dias, o ar-condicionado é muito melhor. Perfeito, hein? Decora essa resposta, gente, porque isso aqui é Isso. sempre dúvida de paciente. É. Muito bom. O ventilador, ele vai só jogar a poeira no ambiente. Então, Uhum. assim, pode ser usado, mas a cada uso tem que passar um pano com álcool, um pano úmido em cada pá. É muito mais risco, né? Logicamente, pensando, né? Que vai de levantar ali Exatamente. E propriamente não a poeira. resseca a via aérea da criança ficar dormindo de boca aberta, né? A criança já tá roncando, já tá entupida, já tem, sei lá, né? Consequentemente, mais pra frente, quando a gente trouxer um otorrino aqui, uma adenoide um pouco aumentada, Aham. com aquele vento lá, com a boca aberta, também dá uma ressecada. Eu acho que acaba ficando com uma dor de garganta, né? Com certeza. Aí você vê aquela garganta toda inflamada. Aí aquilo já confunde. A infecção é amidalite. Que é? Mais uma aí it, tá, é mais uma it. it. E É. sobre o ar-condicionado também, um ponto importante, gente, do ar-condicionado é nunca deixar a paleta do ar voltada diretamente para onde o seu filho dorme, né? O vento sempre ali circulando, mas nunca diretamente sobre a criança, Isso. também importante. E uma temperatura Total. Adequada, né? Adequada, Não pode né? ser um Não pode frio ser muito glacial. gelado. Não pode botar no 16. No 16 e colocar 2 cobertores aí e não adianta. Meu filho vai sofrer, né, Jéssica? Porque eu só gosto de Caraca, o filho dela, eu vou ter que vai ficar comigo. Eu vou ter que pegar na maternidade e sair correndo. Mas igual a fala Nazaré. da sua Coleção. dúvida, que a sua dúvida é Ó, importante. a minha dúvida é muito importante, né? Porque além de eu ser, eu tô falando sobre mim agora. Eu fui uma criança com rinite, bronquite, todas as ites da face da terra, né? Não tinha os Aham. tratamentos que tem agora. Era diferente. E adoro cachorro, adoro tudo. Gato, Gato, cachorro, bicho. Então, a minha pergunta pra você é: bicho interfere, cachorro, gato? O que a gente faz, Raíssa? Por favor. Olha só. Interfere, mas tá tudo bem. Os bichinhos Ufa. vão continuar lá. Eu nunca vou mandar dar o bicho. Fazer um né, cachorro se quente livra com do cachorro. gato, do cachorro de forma alguma. O que acontece? O paciente que tem a sensibilização para o pelo do animal,
a gente tem tratamento, entendeu? Então, assim, a gente pode... Importante, né, gente? Mais uma vez, o controle, né, Rá? O controle do ambiente. Você vai continuar o contato com o animal dentro de casa, mas você vai ter que ter alguns cuidados. Por exemplo, no quarto, você não vai colocar o seu animal para dormir com você na cama. Você vai evitar... Não concordo. Gente, eu tenho não paciente concordo. alérgico que eles dormem com os 3 cachorros em cima da cama. E Sou a gente que eu. lute, né? Eu serei sua paciente. Eu durmo com Sim. 2 cachorros Mas, em cima assim, da cama. A gente, né, Mais a um gente ar com filtro sujo. A gente consegue controlar as alergias ao pelo do animal, porque existe a imunoterapia, né, que é a dessensibilização para essa alergia ao pelo do animal. Agora, o animal não tem só um problema, porque eu tenho paciente, Jéssica, por exemplo, que tem o animal em casa, tem rinite alérgica, e sente que piora quando tá perto do animal. Mas faz o teste. E aí a gente faz o teste cutâneo, o teste alérgico, né? Que avalia essas sensibilizações aos aeroalérgenos. E, para surpresa de todo mundo, Vem negativo. vem negativo. E aí? Nossa, mas eu fico muito mal. Eu vou na casa da minha tia, que tem 8 Só assim gatos. com gato. E fico mal, mas o meu teste cutâneo para pelo de gato negativo. Por quê? Os ácaros, eles adoram os animais. Então, eles moram ali no pelo do bichinho. Não é pelo pelo Não em si, muitas exatamente. vezes, né, Então, Rá? você tá pior porque tá perto do gato ou do cachorro, mas não necessariamente Isso. você tem alergia ao pelo do Perfeito. animal. Só que ele carrega o ácaro. Perfeito. Ácaro, gente, vive de resto de pele, de tecido. Então, aonde ele gosta de ficar? Apavorada, eu tô Além do apavorada travesseiro, do colchão, ele adora ficar ali no animal. Você não vai dar banho no gato toda semana. Não, nem gato nem Importantíssimo. toma banho, eu acho. Exatamente. Eu também não Cachorro toma. mas mesmo assim a cada 15 dias. Jéssica tá tirando as dúvidas Então, o pessoais. ácaro é Eu tô fazendo a minha ambiente- consulta, gente. Desculpa. Vamos lá, aproveita. Faz o teste é um logo ambiente aqui. perfeito pro Muito bom. ácaro. Então, assim, Perfeito. e mesmo que o paciente tenha realmente, de fato, alergia ao pelo do animal, a gente tem como fazer o tratamento para desensibilizar, que é o quê? Para ensinar o corpo dele que não precisa reagir exageradamente em contato com o alérgeno. Então, a gente consegue diminuir essa sensibilização com a imunoterapia. Perfeito. Então, a pessoa... Que não é pra a- sempre, né? Imunoterapia. Me Não. conta. A imunoterapia, Várias ela dúvidas. tem... ela tem uma duração aí de eficácia, quando é feito no tempo adequado, que é de 3 a 5 anos, você ganha aí uma sobrevida de 10 a 15 anos com controle melhor dos sintomas, tá? Alérgicos. Já deixa meu teste alérgico Então- pronto pra... E tem uma outra Essa semana, coisa por que eu favor. acho que é importante da gente lembrar aqui, que é assim, frio, vento, bebida gelada. Picolé. Picolé, isso tudo desencadeia mesmo as ites, como a população coloca. Ficar Rá, descalço, no gente, chão não, gelado. Vai não. deixar a criança Vento com... não gripa, as com avós que it. lutem, as avós que chorem, mas Isso aí. não, vento gelado não gripa. Isso não né? tá associado, né? Não Vento tá encanado, associado. pega chuva, sereno. Sereno, não gripa? Não Poxa. gripa. Perfeitíssimo. Não gripa. E outro ponto, só pra gente também fechar mais essa parte, gente, além da rinite, a gente também tem a prima irmã, que é a bronquite. Sim. Né? Geralmente as crianças Bê, com bronquite. Só antes da gente falar da bronquite, voltando assim, uma última coisa da rinite, que é um outro mito, que é uma Boa, coisa fala. muito importante de se falar, gente. Leite não faz Nossa, catarro. muito bom, Por muito bom. favor. Muito bom, muito bom, muito bom. As rinites, a gente falou aqui... dos- Podcast acabou. Desculpa. Muito bom, gente. Por favor, gente, leite não faz catarro. Vamos Gente, tatuar isso. inclusive, eu já recebi paciente que foram em Não aumenta profissionais muco. XYZ e falaram isso também. Meu Ah, Deus. não, tem que cortar o leite, que é o leite que tá causando a rinite no seu Exatamente. paciente. E não, gente, pelo Não, amor de Deus. Por favor, não, gente. Isso Isso. não tem nada a ver. Isso é mito. O Então, leite- gente, mais um mito aí mais quebrado. um Desmistificado. mito, tá? Perfeito, Rá, amei, amei. Agora vamos falar da prima irmã, né? Da bronquite. Da bronquite. Depois a gente tem que ir pras famosíssima. perguntas, que tem muita gente Isso. perguntando Outra muita coisa. polêmica, bronquite e asma é a mesma coisa. É. Fico, eu tenho... Porque os pais, quando você fala, ele tem asma, logo falam, não, ele tem bronquite. É uma Sempre, sentença. Mas asma é sempre. uma sentença, porque É um parece que é nome muito grave, que, né? que pesa, parece que é uma Pesa. coisa que vai ficar pro resto da vida. E, de fato, a gente só diagnostica, realmente, a gente
taxa aquele paciente de asmático após os 5, 6 anos. Então, a gente, como pediatra, tem a tendência de falar esse nome bronquite quando a gente está na fase que realmente a gente não sabe se isso é uma coisa ainda que vai realmente se perpetuar depois dessa idade, vai ser uma doença que o paciente vai ter, ou se é um momento de vida, né, que ele tá ali passando por essas porque às complicações. vezes os nomes técnicos, né? É um bebê chiador, você não vai falar direto isso pro pai, né? Então fica às vezes mais fácil o bronquite, Exato, né? Tratamento, Coisas entender, o tratamento é o mesmo, né? O suporte é o mesmo pra tudo, Exato. né? É só Exatamente. mesmo esse termo, né, em si, que vai ser definido só quando a criança for mais velha, aí a partir de 5, 6 anos. E também aqui, entrando no que a Rafa falou no início, gente, não é normal aquela criança que tá tossindo toda hora, de noite não dorme, não deixa os pais dormirem, não para de tossir, ou não consegue brincar, tá cansado, não Que consegue subir engasga com a escada. meleca, né? Aquela criança que tá com aquele catarro ali gotejando sem parar. Exatamente. Isso também não é normal, né, gente? A gente precisa de uma avaliação com um especialista, porque a gente precisa melhorar a qualidade de vida da sua família e do seu filho. Eu adorei essa frase, Betina. Não Né? vamos normalizar as Não melecas vamos. crônicas, né? Uma exatamente. melequinha 2, 3 dias é uma coisa. Uma meleca 2 semanas é outra Não, coisa, né? Exatamente, gente. Poxa. Um quadro viral ele vai durar aí de 3 a 5 dias, 7 no máximo. Isso. Então, assim, aquilo já passou desse tempo, é um alerta. É. Né? E principalmente se tiverem os outros sinais que falam já a favor de infecções. Isso. Que é a febre, né? Aquela secreção Sinais de alarme. mais boa. espessa, Uhum. uma tosse que piora ao deitar, né? Uhum. De gotejamento. Uhum. Dor de cabeça, prostração, dor no Isso, corpo, tudo com isso está certeza. associado. Até porque a criança alérgica, ela tem uma predisposição maior a se infectar. Ela Com tem aquela certeza. mucosa super fragilizada, né? Exatamente, Então o vírus uma vem, mucosa opa, esse aqui muito é fácil. sensibilizada. Com Esse aqui, certeza, E aí com tudo certeza. vai ser gatilho. E aí o vírus adora o alérgico. Então, É assim, isso. ele já tem um ambiente ali de uma mucosa nasal, né, muito favorável às infecções virais. E aí vem essas outras ites. Por exemplo, a sinusite é uma complicação de um quadro, já tive tanto. né, de rinite ou um quadro gripal que não foi bem tratado adequadamente, aquilo evolui para uma sinusite. Isso. Acumula Né? secreção, bactéria prolifera ali e aí E vai. gera toda a sintomatologia. Exatamente. E assim, eu acho que é importante também, só vocês terem em mente, gente, que além de melhorar a qualidade de vida da família, a gente precisa tratar, porque a longo prazo isso causa um remodelamento no pulmão da criança e que a gente não quer que no futuro ele tenha algum problema porque não foi tratado na infância, né? Então esses Exatamente. sinais de alerta tem que ficar aí com certeza na cabeça. Vamos para as perguntas? Vamos para as perguntas Bora agora. começar Deixa eu aí, abrir Jessi. aqui. Calma aí, que eu já até fechei, que eu tava tão concentrada ali aprendendo. Ela queria fazer uma consulta Eu aqui, fiz gente. meia consulta, mas já marquei o teste pra Esse episódio sexta-feira. ficou muito rápido, gente. Tá Esse vendo? episódio é muito bom. A gente vai ter que fazer mais, tá? Eu volto, parte Vamos pra 2. dúvida dos seguidores, então, que é Bora, um momento que a Jessi. gente ama muito desse podcast, né? Vamos lá. A primeira pergunta veio da @mãe de 3. Doutora Raíssa, como saber se é só um resfriado ou se virou alguma ite mais grave? Por acaso a gente falou agora há pouco, né, sobre isso, mas realmente, como é que a gente vai diferenciar? O quadro alérgico, ele vai vir com espirro, coriza e alina, que é o quê? Aquele catarro clarinho, aguado, coceira, nariz, nos olhos. Já quando isso evolui para um quadro infeccioso, a gente já vai ter febre, dor de cabeça, né, prostração, na criança uma inapetência, né? Então a gente vai aí nesse caso diferenciar de um quadro somente alérgico. Perfeito. Próxima pergunta. Como prevenir as ites sem virar a mãe doida do álcool gel? E essa foi ótima, hein? Essa foi ótima. Aí gente. aqui tem tudo a ver com o que a gente já falou até, Que né? é o controle ambiental, Exato. gente. Que isso é Muito pra mais do que vida o álcool do gel, né? alérgico. Exatamente. Tá? Controle do ambiente, gente. Eliminar os ácaros do ambiente. Capa de travesseiro. O travesseiro tem que ser trocado a cada 1 a 2 anos. Eu vou trocar todos os travesseiros A da minha gente tem casa hoje. aquele travesseiro Eu de... vou sair e vou comprar 50 travesseiros. Um a Acabou. dois por favor, anos é aquele brabo. 1 a cada 2 anos. A gente tem aquele travesseiro de estimação que você tem Pro quase filho desde a também. infância. Pro filho não, também. esse é o meu. Não dá, gente. Coberta de pelinho, né? também. Ai, tão gostoso. Tem que tomar bom, mas cuidado, evitar, né? evitar. É o controle exato. ambiental, gente. Que é o que vai Perfeito. prevenir. Mas sem paranoia, né? Sem paranoia, com certeza. Viver. E o que vai prevenir também os quadros alérgicos, gente? Ter uma vida saudável.
né? Ser uma criança que se alimenta bem, toma sol, brinca, Isso aí. se diverte, é isso. Aí a gente entra no… que a gente não vai entrar aqui agora, né? Mas nos famosos, milagrosos remédios de imunidade, né, Tá gente? super na moda, né, isso. gente? Cuidado com isso, né? Inclusive, tem muitos remédios aí sendo divulgados aí nas redes sociais que não tem nenhuma comprovação científica de nada. E é isso que Rafa falou, né? Estilo de vida, uma criança que brinca, que é saudável, que come adequadamente, é aquilo que vem de dentro pra fora. Isso é a imunidade perfeita, né? Pra gente. Exatamente. E outra coisa, só pra gente fechar, Rá, sobre lavagem nasal, né? Ah, claro. Importantíssimo também pra todo mundo, mas acho que principalmente pros alérgicos. Principalmente pro alérgico. O alérgico, ele vai produzir mais secreção e vai produzir secreção diariamente, porque é uma mucosa muito sensibilizada. Então, a lavagem nasal é, assim, obrigatório, gente. É vida. Aquilo vai prevenir que É igual essa beber secreção… água, você tem que dar água. Exatamente. Hidrata tudo. Hidrata. Tem que colocar na rotina, é o que eu sempre falo. Você não tem que escovar dente todo dia, tomar banho todo dia, são obrigações. Isso. Principalmente do alérgico, é uma obrigação lavagem Isso aí. nasal todo dia. No consultório, quando a criança é alérgica, eu já saio com a garrafinha, uma seringa, o spray, Kit. tudo que eu tenho. Não, É, leva total. pra você Isso. e Pra fazer adapta a melhor lavagem. Colocar forma. no dia a Verdade. dia, gente. É a melhor forma de prevenir, é o que vai tirar realmente esse acúmulo de secreção das vias aéreas e não vai Perfeito. deixar ali um ambiente favorável para vírus e bactéria, né, se aproveitar e fazer o quadro infeccioso. Gente, quanto conhecimento de qualidade e a gente vai chegando ao fim aqui Eu ainda agora, né, quero continuar Jéssica? falando, Vou ter né? que cortar a doutora Jéssica Poxa Pinha aqui, vida, gente. eu ia falar uma frase de efeito maravilhosa. Pode falar a sua Fala. frase. Nunca subestime Vai. nunca subestime uma lavagem nasal. É isso. Lave Ó. bem seu nariz. É isso. Fica de conselho. O poder Bom, do nariz lavado é assim, incrível. incrível. Ô, Rai, chegando aqui no fim, a gente sempre no final deixa uma lição pra construir aqui o nosso castelinho de areia, que hoje, por um percalço aqui, não temos. Mas eu queria que você falasse, então, pras pessoas, né, um Qual é a ensinamento lição, o aí ensinamento desse que nosso você podcast. deixa? Gente, então, assim, que eu acho que é o mais importante é o controle do ambiente, saber reconhecer esses sintomas alérgicos já desde o início, procurar o especialista, não achar que isso é normal, que eu sou assim e aceitar isso. Tem tratamento, tem controle, tem qualidade de vida. Então, assim, lavagem nasal, controle ambiental e Especialista. seu Especialista. alergista. Exatamente. Exatamente. Bom, gente, estamos então chegando ao final. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a doutora B. Pediatra. Eu sou a doutora Jéssica Pinha, @doutora Jéssica Pinha. Rá, seu Instagram. Eu sou a doutora Raíssa Matola, @doutora.raissamatola. E agora a gente tem mais uma novidade. E agora, além do Arroba _espaço vida vida 3 underline, nós também temos agora @clinicabi.pediatria. Aê! Beijo! Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.